A esposa invisível. Um marido milionário que a proibia de tocá-lo em público, uma esposa humilhada que sorria enquanto seu coração se partia. Uma gala beneficente onde tudo desmoronou em 30 segundos. Quando Miguel Tavares viu sua esposa Sofia nos braços de outro homem, algo dentro dele explodiu. Atravessou o salão, empurrou brutalmente o desconhecido e fez o que não havia feito em 5 anos de casamento. A beijou na frente de todos desesperadamente, como se acabasse de entender que já a tinha perdido, mas era tarde demais. Ela o rejeitou, sussurrando palavras que destruiriam seu império. O que aconteceu depois revelou um segredo que ninguém poderia ter imaginado, uma verdade que abalaria uma das famílias mais ricas de São Paulo. Sofia Martins Tavares tinha 32 anos e era a esposa mais solitária de São Paulo. Vivia em uma mansão no Jardim Europa. Vestia Dior e Carolina Herrera, dirigia um Mercedes AMG e acordava todas as manhãs em uma cama king size vazia com lençóis de seda egípcia. Seu marido, Miguel Tavares, dormia em outro quarto havia 4 anos. Miguel tinha 38 anos e dirigia a Tavares Capital, um dos grupos financeiros mais poderosos do Brasil. 50 bilhões de reais sob gestão. Escritórios na Avenida Faria Lima. Uma reputação de tubarão implacável. Um homem que havia transformado a herança paterna em um império, que fazia tremer os diretores executivos, que negociava com ministros e presidentes de bancos centrais, mas que não conseguia tocar na própria mulher. Tinham se conhecido 7 anos antes em Angra dos Reis, durante um leilão de iates no Yacht Clube. Sofia trabalhava como responsável de comunicação para uma galeria de arte, recém-formada pela Universidade de São Paulo, com sonhos imensos e nenhum centavo no banco. Miguel havia chegado de helicóptero, terno Armani cinza, óculos de sol, aquela segurança arrogante de quem sabe que é o homem mais rico do salão. Reparou nela imediatamente. Não pela beleza, embora Sofia fosse linda com aquele cabelo castanho comprido, aqueles olhos cor de mel, aquele corpo esbelto que o vestido azul elétrico abraçava na perfeição. Reparou nela porque era a única pessoa no salão que o ignorava completamente. Enquanto todos procuravam sua atenção, ela estudava o catálogo como se fosse a única coisa interessante ali. Miguel não estava acostumado a ser ignorado. O cortejo começou naquela noite. Jantares nos melhores restaurantes de São Paulo, fins de semana no Rio e em Paris. Joias que custavam como um salário tentar novamente, continuai uau. Sofia resistiu 3 meses antes de ceder. O namoro foi intenso, romântico, avassalador. Miguel sabia ser encantador quando queria. Sabia que palavras dizer, que gestos fazer, como fazer uma mulher se sentir o centro do universo. Sofia se apaixonou completa, perdidamente. Quando ele pediu em casamento ao final de 6 meses, com um anel de R$200 mil no terraço do Hotel Fasano, com vista sobre São Paulo, ela disse sim sem hesitar. O casamento foi o evento do ano. Fazenda em Campos do Jordão, 400 convidados, orquídeas brancas holandesas, champanhe Dom Perignon, um vestido de noiva Pronóvias que custou R$40 mil. As fotografias saíram na Caras e na Vogue. O casamento de conto de fadas do ano, escreveram. Ninguém sabia que o conto já começava a desmoronar durante a lua de mel nas Maldivas. Miguel recebeu uma ligação urgente no 3º dia, uma aquisição importante em perigo. Teve que regressar imediatamente a São Paulo, deixando Sofia sozinha no paraíso durante uma semana. Ela compreendeu, ou pelo menos tentou. Era um homem importante, com responsabilidades enormes, mas aquela primeira desilusão foi apenas o começo. Nos primeiros 2 anos, o casamento sobreviveu com uma rotina frágil. Miguel trabalhava 16 horas por dia, voltava tarde e desmoronava exausto. O sexo tornou-se raro, mecânico, um dever conjugal mais do que uma expressão de amor. Sofia tentou falar sobre isso, mas Miguel sempre a despachava com as mesmas desculpas sobre a pressão do trabalho, as responsabilidades, o estresse dos mercados. Depois chegou o primeiro momento de rejeição pública.
um evento beneficente no Hotel Unique. Sofia tentou pegar em seu braço enquanto entravam no salão. Um gesto natural, instintivo. Miguel ficou imediatamente rígido, afastou a mão dela com um movimento brusco e sussurrou com voz gélida que ela não devia tocá-lo em público. Parecia quase desesperado, como se o toque dela o queimasse. As palavras a atingiram como um tapa. Sofia ficou paralisada, o sorriso falso colado no rosto, enquanto algo dentro dela se partia. Passou o resto da noite a 1 metro de distância do marido, observando-o enquanto falava com investidores e políticos. Ria das piadas deles, colocava a mão no ombro dos homens sem qualquer problema. Só com ela não queria ser tocado. Desde essa noite, começou a verdadeira tortura. Cada evento público tornava-se um campo minado emocional. Sofia aprendeu a nunca tocá-lo na frente de outros. Nada de mãos entrelaçadas, abraços, beijos na face. Eram como 2 estranhos elegantes que casualmente compartilhavam o sobrenome. E ela sorria sempre, porque era o que se esperava da esposa perfeita de um homem poderoso. Em privado, as coisas não eram melhores. Miguel mudou-se para o quarto de hóspedes após 3 anos de casamento, usando como desculpa sua necessidade de dormir sem ser perturbado pelas ligações noturnas dos mercados asiáticos. Sofia protestou, chorou, suplicou. Ele manteve-se frio, racional, dizendo que era uma questão prática. Nada de pessoal, nada de pessoal. Como se deixar de compartilhar a cama com a esposa fosse uma decisão empresarial qualquer. Sofia compreendeu nesse momento que havia se casado com um homem que não sabia amar, ou talvez nunca soubera. Miguel sabia conquistar, comprar, impressionar, mas amar. Essa era uma habilidade que seus bilhões não conseguiam comprar. Os últimos 2 anos tinham sido puramente transacionais. Miguel pagava tudo. A mansão, o carro, a roupa, as joias, o cartão de crédito sem limite. Sofia interpretava o papel de esposa perfeita, participava em eventos, sorria para as fotografias, entretinha seus clientes, organizava jantares impecáveis. Havia se tornado um acessório caro, como seu relógio Patek Philippe ou suas abotoaduras Cartier. Por dentro, Sofia estava morrendo lentamente. Tinha 32 anos e sentia como se sua vida já tivesse terminado. Sem intimidade, sem conexão emocional, sem esperança de que as coisas pudessem mudar. Pensou no divórcio 1000 vezes, mas cada vez se detinha. E, além disso, havia o acordo pré-nupcial que assinara ingenuamente 7 anos antes, convencida de que o amor era eterno. Esse acordo dizia que, em caso de divórcio antes de 10 anos, receberia apenas R$100.000. Uma miséria comparada com o estilo de vida ao qual se habituara, mas mais importante ainda, uma miséria comparada com o que sacrificara. Seus sonhos, sua identidade, sua capacidade de se sentir amada. Naquela noite de novembro, enquanto se preparava para a enésima gala beneficente, Sofia olhou-se ao espelho de seu enorme banheiro de mármore. O vestido preto Dior ajustava-se na perfeição. O cabelo havia sido penteado pelo cabeleireiro das atrizes globais. A maquiagem estava impecável. Parecia uma princesa. Sentia-se como um fantasma. Miguel a esperava na sala revisando o celular como sempre. Quando Sofia desceu as escadas, ele levantou brevemente o olhar, acenou com aprovação clínica, como se estivesse avaliando uma obra de arte antes de comprá-la. Nenhum elogio, nenhum olhar que a fizesse se sentir desejada, apenas aquela avaliação fria. Durante a viagem de carro até o Teatro Municipal, Miguel deu suas instruções habituais. Lembrar de falar com certos investidores, ser encantadora, mas não excessiva, e, naturalmente, não tocá-lo em público. Não queria parecer fraco. Sofia assentiu mecanicamente, olhando pela janela as luzes de São Paulo. Fraco. Ele pensava que mostrar afeto tornava um homem fraco. Pensava que o amor era uma vulnerabilidade a evitar, um risco a minimizar, como numa transação financeira mal estruturada. Mas naquela noite, Sofia havia decidido algo. Estava cansada de ser invisível. Estava cansada de sorrir enquanto morria por dentro.
Estava cansada de ser tratada como um objeto caro, em vez de como um ser humano com sentimentos, necessidades, desejos. Não sabia ainda como, mas naquela noite algo ia mudar. Tinha que mudar, porque se não mudasse, Sofia sabia que continuaria morrendo lentamente, pedaço a pedaço, até que não restasse nada além de uma casca vazia num vestido caro. A gala no Teatro Municipal era o evento beneficente mais importante do ano em São Paulo. 500 convidados, todos em smoking e vestidos de gala, champanhe em taças de cristal, um leilão de obras de arte cujos lucros iriam para a pesquisa do câncer infantil. Sofia havia participado de dezenas de eventos semelhantes, mas naquela noite havia algo diferente no ar. Ou talvez fosse algo diferente nela. Miguel a deixou imediatamente após a entrada, movendo-se em direção aos empresários e políticos como um tubarão que fareja sangue na água. Sofia ficou sozinha junto a uma coluna, segurando champanhe que não bebia, observando o salão com olhos cansados. Foi então que reparou nele. Um homem de uns 40 anos, alto, cabelo escuro com grisalho nas têmporas, smoking impecável. Mas não era a elegância do traje. Era como ele a olhava, como se a visse realmente, não apenas o invólucro bonito que ela apresentava ao mundo. O homem se aproximou. Parece a única pessoa aqui que preferiria estar em outro lugar, disse ele com um sorriso caloroso. Assim como eu. Sofia riu genuinamente pela primeira vez em meses. Apresentou-se como Ricardo Costa, arquiteto, ali apenas porque a irmã o havia obrigado. Sofia contou que entendia perfeitamente a sensação. Ricardo a convidou para uma varanda onde se podia respirar. Sofia sabia que devia dizer não, que devia voltar ao seu posto de esposa decorativa. Mas havia algo naqueles olhos gentis que a fazia se sentir viva pela primeira vez em anos. Assentiu. A varanda estava deserta, iluminada pelas luzes de São Paulo, o ar fresco de novembro mais refrescante. Ricardo tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela sem pedir permissão, um gesto tão atencioso que Sofia sentiu um nó na garganta. Conversaram durante 1 hora. Ricardo contou sobre seu trabalho, projetos no Rio e em Miami. A irmã superprotetora que insistia em arrastá-lo para eventos sociais. Sofia se viu contando coisas que nunca dissera a ninguém. Não falou diretamente do casamento, mas Ricardo parecia entender as pausas, os silêncios carregados. Ele ouvia com uma atenção completa que a fazia se sentir valorizada. Sabe o que é mais triste? Sofia se ouviu dizer. É esquecer como é se sentir feliz. Reacordar todos os dias e não reconhecer a pessoa no espelho. Ricardo a olhou com uma intensidade que a fez corar. Talvez essa parte de você esteja apenas esperando permissão para acordar. Uma voz fria interrompeu o momento. Sofia. Miguel estava na entrada da varanda, o rosto uma máscara de fúria contida. Preciso te apresentar a alguém. Ricardo se levantou educadamente. Foi um prazer conhecê-la, senhora Tavares. Havia um desafio sutil em seus olhos quando cumprimentou Miguel com um aceno de cabeça. Miguel o ignorou completamente, virando-se para Sofia. Agora, disse ele, e era uma ordem. Sofia se levantou, devolvendo o paletó a Ricardo. Obrigada pela conversa. Ricardo beijou-lhe a mão, um gesto antiquado, mas encantador. Espero vê-la novamente. Miguel agarrou o cotovelo de Sofia com força, praticamente arrastando-a de volta para dentro. O que você pensava que estava fazendo? Sibilou ele assim que ficaram relativamente sozinhos num corredor lateral. Estava conversando, respondeu Sofia calmamente. É o que as pessoas fazem em eventos sociais. Ele beijou sua mão. Sofia olhou para o marido com uma mistura de incredulidade e raiva. Ele foi educado. É mais do que posso dizer de você. Você é minha mulher. As palavras saíram antes que Sofia pudesse detê-las. Porque faz 4 anos que não me sinto assim. Você se recusa a me tocar, nem sequer quer que eu te toque. Mas agora, porque um estranho foi gentil comigo, de repente eu importo para você. Por um breve momento, Sofia viu algo nos olhos dele. Dor, talvez, ou medo. Mas desapareceu tão rapidamente
que ela pensou ter imaginado. Vamos embora, disse Miguel friamente. Mal chegamos agora. Agora, Sofia. A viagem de volta foi um silêncio glacial. Miguel dirigia com a mandíbula tensa, as mãos agarradas ao volante com força desnecessária. Sofia olhava pela janela, sentindo algo novo crescer dentro dela. Não era medo. Era raiva pura. Raiva pelos anos que passou tentando ser perfeita para um homem que nunca a viu. Raiva por ter aceitado migalhas quando merecia um banquete. Raiva por ter deixado que sua identidade fosse engolida pela sombra dele. Quando chegaram à mansão, Miguel foi diretamente para seu escritório, fechando a porta com força. Sofia subiu as escadas para seu quarto, aquele quarto enorme e vazio que compartilhava apenas com sua solidão. Não conseguiu dormir. Ficou deitada no escuro pensando em Ricardo, em como ele a havia feito se sentir vista, ouvida, valorizada com apenas 1 hora de conversa. Em como Miguel, em 5 anos de casamento, nunca havia conseguido fazer o mesmo. O celular vibrou na mesinha de cabeceira. Número desconhecido. Sofia o pegou, o coração acelerando sem saber por quê. Era uma mensagem. Espero não estar sendo invasivo, mas se algum dia quiser conversar com alguém que não julga, aqui está meu número. Ricardo. Sofia olhou para a mensagem durante muito tempo. Sabia que deveria apagá-la, bloqueá-lo, fingir que aquela noite nunca havia acontecido. Mas não o fez. Guardou o número e, naquele pequeno, mas significativo ato de rebeldia, abriu uma porta que estivera fechada durante tempo demais. As semanas seguintes foram estranhas, tensas. Miguel começou a jantar em casa com mais frequência. Fazia perguntas sobre o dia dela, pequenos gestos que há 3 anos pareceriam milagrosos, mas que agora chegavam tarde demais. Sofia não entendia o que havia mudado. Agora, ele reparava nela. Provavelmente, era apenas instinto de posse, o medo primitivo de perder algo que considerava seu. Ricardo enviava mensagens ocasionais, artigos interessantes, uma música que achava que ela gostaria, pequenas conversas que nunca ultrapassavam os limites. Nada de inapropriado, nada que pudesse ser usado contra ela num divórcio. Mas Sofia sentia crescer uma conexão que nunca tivera com Miguel. Ricardo fazia perguntas verdadeiras. O que a fazia sorrir? Qual o último livro que a fez chorar? Que sonhos abandonara pelo caminho? Perguntas que Miguel nunca fizera, porque nunca se interessara verdadeiramente por quem ela era, além do título de Senhora Tavares. Numa quinta-feira, Ricardo escreveu sobre uma exposição no MASP. Picasso. Sofia hesitou com o dedo sobre o teclado. Sabia que responder sim era cruzar uma linha invisível mais importante, mas estava tão cansada de viver dentro de linhas. Parece interessante, escreveu de volta. Que dia? Encontraram-se numa terça-feira à tarde. Sofia disse a Miguel que ia às compras, a mentira saindo mais facilmente do que esperava. Caminhou pelo museu ao lado de Ricardo, mantendo uma distância respeitável, mas sentindo uma eletricidade inegável no ar. Ricardo falava sobre as pinturas com uma paixão que a fascinava. Não tentou tocá-la, não fez nenhum movimento inapropriado, mas havia algo na maneira como olhava para ela que a fazia se sentir mais viva do que em anos. Diante do Guernica, Ricardo falou sobre momentos de transformação, sobre como um único momento pode mudar tudo, redefinir quem somos. Já teve um momento assim? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Sofia sentiu as lágrimas arderem. Acho que sim, mas tenho medo de reconhecê-lo. Por quê? Porque reconhecê-lo significa ter que fazer algo a respeito. Ricardo assentiu, compreensão profunda em seus olhos. E isso te assusta? Me aterroriza. Após o museu, caminharam pelo Parque Ibirapuera. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Sofia contou-lhe sobre a arte que abandonara, os sonhos que arquivara, a sensação constante de ser um fantasma na própria vida. Sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa, admitiu ela. Como se a verdadeira eu tivesse ficado presa em algum lugar e a mulher que acordo todos os dias seja apenas uma imitação mal feita. Ricardo parou,
virando-se para encará-la completamente. Sofia, disse ele suavemente, e seu nome nos lábios dele soava diferente, mas real. A mulher que estou conhecendo não tem nada de imitação. Você é a pessoa mais genuína que encontrei em anos. Talvez o problema não seja quem você é, mas onde você está. As palavras a atingiram como um raio. Antes que pudesse responder, antes que pudesse processar a verdade devastadora daquilo, Ricardo parecia prestes a dizer algo mais. Não. Sofia interrompeu suavemente, levantando a mão. Por favor, não diga, porque se disser torna-se real, e eu não estou pronta. Não sei se algum dia estarei. Ele completou, compreensão nos olhos. Ricardo assentiu, respeitando os limites dela de uma forma que Miguel nunca fizera. Mas os olhos dele diziam tudo o que a boca não podia. E Sofia soube naquele momento, sob o céu alaranjado de São Paulo, que algo fundamental havia mudado. Não traíra Miguel fisicamente, mas seu coração já havia feito uma escolha. Voltou para casa às 7. Miguel chegou pouco depois, entrando pela porta com a expressão cansada habitual. Onde você esteve? Perguntou ele, pendurando o paletó. Fazendo compras, respondeu Sofia, a mentira saindo naturalmente agora. Miguel olhou para suas mãos vazias, mas não comentou. Amanhã tem outra gala, disse ele. A Fundação Esperança. Preciso que você esteja lá. Sofia sentiu algo se partir dentro dela. Outra gala, outro evento, onde seria o acessório silencioso do braço dele. Outra noite de sorrisos falsos e solidão pública. Não, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Miguel se virou, genuinamente chocado. Como assim não? Não vou. Estou cansada, Miguel, estou cansada de ser seu enfeite, sua boneca de porcelana que sorri e acena, mas não pode ter sentimentos ou necessidades próprias. Isso é ridículo. Você é minha mulher. Tem certas responsabilidades. Não. A voz de Sofia subiu, anos de frustração finalmente explodindo. Minha responsabilidade era ser amada, respeitada, tratada como um ser humano, não como um objeto que você compra e coloca numa prateleira. Os olhos de Miguel se estreitaram. É por causa dele, não é? Aquele arquiteto, você está vendo ele? Sofia riu. Um som sem alegria. Mesmo que estivesse, que direito você teria de reclamar? Quando foi a última vez que me tocou, Miguel? Quando foi a última vez que me disse que me amava? Que olhou para mim como se eu fosse mais do que uma peça de mobília cara? Miguel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não conseguia responder porque sabia que ela tinha razão. Não podia apontar para um único momento nos últimos anos onde a tratara como esposa, como parceira, como o amor de sua vida. Vou sozinho, disse ele finalmente, os passos pesados ao dirigir-se para a porta. Sofia ficou sozinha na sala imensa, as lágrimas finalmente caindo. Mas não chorava pelo fim de algo. Chorava pela compreensão de que talvez nunca tivesse havido nada para terminar. A Gala Esperança realizava-se no Hotel Unique. Miguel foi sozinho, mas às 8h30 Sofia recebeu uma ligação de Marta, a única amiga verdadeira que mantivera após o casamento. Onde você está? Perguntou Marta. Todo mundo está perguntando por você, e o Miguel parece um fantasma. Sofia hesitou. Parte dela queria ficar em casa, escondida em sua solidão, mas outra parte, uma parte mais forte, não podia deixá-lo passar vergonha profissionalmente por causa de seus problemas pessoais. Vou para aí, disse ela. Vestiu-se rapidamente, escolhendo um vestido Dior preto mais ousado que os habituais. Decote profundo, fenda que mostrava a perna. Não para Miguel, para si mesma, para a mulher que estava tentando redescobrir sob os escombros do casamento fracassado. Chegou ao Unique perto das 9. Encontrou Miguel junto ao bar, cercado pelos habituais homens de negócios e políticos. Quando a viu, algo cruzou o rosto dele. Surpresa, alívio e algo mais perigoso. Desejo, talvez. Mas não disse nada, mantendo a máscara de controle perfeito.
Sofia moveu-se pelo salão no piloto automático, cumprimentando pessoas que conhecia de eventos anteriores, sorrindo, acenando, interpretando o papel que tão bem conhecia. Mas algo era diferente esta noite. Ela era diferente. Após 20 minutos, sentiu uma mão em seu braço. Virou-se e o coração acelerou. Ricardo estava ali, elegante no smoking, os olhos iluminando-se ao vê-la. Não sabia que você estaria aqui, disse ele. Minha irmã trabalha para a fundação, explicou Ricardo. Me arrastou até aqui. Sofia sentiu os olhos de Miguel sobre eles, pesados, julgadores, mas pela primeira vez em 5 anos não se importou com o que ele pensava. Ricardo estendeu a mão. Você dançaria comigo? Era uma pergunta simples, mas ambos sabiam o que significava. Dizer sim era declarar algo publicamente, desafiar toda a estrutura cuidadosa de sua vida. Mas Sofia estava cansada de viver numa gaiola dourada. Saim, disse ela, colocando a mão na dele. A pista de dança estava moderadamente cheia. Ricardo colocou a mão na cintura dela, mantendo uma distância respeitável, mas impossível de ignorar. Moveram-se com a música, uma valsa lenta que enchia o salão. Você é linda, sussurrou Ricardo. Não apenas fisicamente. Sua força, sua bondade, mesmo depois de tudo. Você é extraordinária. As lágrimas queimaram nos olhos de Sofia. Não me sinto extraordinária. Me sinto quebrada. Coisas quebradas podem ser refeitas, mais fortes que antes. A música continuou. Sofia se deixou ir naquele momento, sentindo-se vista, sentindo-se valorizada de uma forma que não experimentava havia anos. Quando a canção terminou, Ricardo começou a se afastar, mas antes que pudessem deixar a pista, uma mão agarrou o braço de Sofia. Forte, possessiva. Preciso falar com minha esposa, disse Miguel, a voz calma, mas perigosa. Em particular. Ricardo olhou para Sofia esperando. Ela assentiu ligeiramente. Ele a soltou com relutância, mas não sem antes sussurrar. Estarei aqui se precisar de mim. Miguel praticamente arrastou Sofia para uma varanda privada. Assim que ficaram sozinhos, a máscara dele desmoronou. Pela primeira vez em 5 anos, Sofia viu emoções puras no rosto dele. Raiva, dor, medo, ciúme ardendo nos olhos. O que você pensa que está fazendo? Exigiu ele. Estava dançando. Não se faça de vítima, Sofia. Você sabe exatamente o que estou perguntando. Sofia riu. Um som sem alegria. Vítima? Fui vítima durante 5 anos do seu controle, da sua incapacidade de amar, do seu medo patológico de intimidade. A única diferença é que finalmente estou admitindo isso. Eu te dou tudo, explodiu Miguel. Esta casa, os carros, as roupas, as joias, te dou tudo. Tudo exceto você, gritou Sofia de volta, anos de dor se derramando. Você me dá coisas, Miguel. Coisas. Como se eu fosse uma criança que você pode distrair com brinquedos caros. Mas sabe o que não me dá? Amor, afeto, intimidade. Você não me toca, não deixa que eu te toque, nem sequer dorme no mesmo quarto. Quando foi a última vez que fizemos amor, Miguel? Que conversamos verdadeiramente? Que compartilhamos algo além das aparências? Eu te amo, sussurrou Miguel e havia dor genuína em sua voz. Sofia o olhou com incredulidade. Ama? Você tem uma forma muito estranha de mostrar isso. Eu te amo tanto que me aterroriza, confessou ele, a voz se partindo. Se eu te deixar entrar verdadeiramente, se baixar as defesas, você terá o poder de me destruir. E eu não sei como ser vulnerável, Sofia. Nunca soube. As lágrimas correram livremente pelo rosto dela. Agora, era a confissão que esperara durante anos, mas chegava tarde demais. Amar significa dar a alguém o poder de nos machucar, disse ela suavemente. Mas também significa confiar neles o suficiente para mostrar quem realmente somos. E você nunca esteve disposto a isso, Miguel. Me manteve à distância durante 5 anos. Não pode simplesmente declarar seu amor agora porque vê que posso ir embora. Você o ama? Perguntou Miguel, a voz rouca. Aquele arquiteto. Você o ama? Sofia hesitou.
A resposta honesta era que não sabia ainda, mas não era esse o ponto. O que sinto ou não por Ricardo não é a questão. A questão é que já não consigo continuar invisível no meu próprio casamento. Já não consigo esperar que você decida me amar da forma que mereço ser amada. Miguel caiu de joelhos e foi um choque. Este homem que comandava bilhões, que fazia tremer salas inteiras de executivos, reduzido a desespero puro. Por favor, suplicou ele. Não me deixe. Farei terapia. Mudarei. Farei o que for preciso. Só não me deixe. Sofia olhou para o homem ajoelhado à sua frente, sentiu o coração se partir. Não porque ainda o amasse da forma que um dia amou, mas porque finalmente via o homem sob a armadura. Mas compreender não significava ficar. Levante-se, disse ela suavemente. Por favor, Miguel, levante-se e me olhe. Ele se levantou lentamente, o rosto sulcado de lágrimas que Sofia nunca pensou vê-lo derramar. Ela pegou nas mãos dele, olhou-o nos olhos. Eu te perdoo, disse ela, por tudo. Pelo frio, pelo distanciamento, por me fazer sentir invisível. Mas perdoar não significa ficar. Às vezes, perdoar significa soltar com amor. Então acabou? Perguntou Miguel, a voz apenas um sussurro partido. Sim, respondeu Sofia, as lágrimas caindo livremente agora. Mas talvez não seja um fim. Talvez seja um começo para ambos. Uma oportunidade de você se tornar no homem que pode ser e de eu me tornar na mulher que esqueci de ser. Miguel assentiu lentamente, processando as palavras. Depois, numa demonstração de ternura que Sofia nunca vira nele, inclinou-se e a beijou na testa. Um beijo suave, de despedida. Você sempre foi boa demais para mim, sussurrou ele. Lamento não ter compreendido isso antes de ser tarde demais. Deixou a varanda, os ombros curvados sob um peso invisível. Sofia ficou ali sozinha, olhando para as luzes de São Paulo brilharem abaixo, sentindo simultaneamente o peso da perda e a leveza da libertação. Sofia? Sofia se virou. Ricardo estava na porta, esperando. Você está bem? Não sei, admitiu ela, mas acho que vou ficar. Ricardo se aproximou lentamente, respeitando o espaço dela. Quer ir embora? Podemos sair daqui, ir caminhar ou simplesmente sentar num café tranquilo. O que você precisar. Sofia olhou para aquele homem que mal conhecia, mas que em poucas semanas a havia feito se sentir mais vista do que o marido em 5 anos. Quero recomeçar, disse ela suavemente. Comigo? Não necessariamente. Apenas recomeçar. Descobrir quem sou sem ser esposa de alguém. Apenas Sofia. Ricardo sorriu, compreensão profunda nos olhos. Isso me parece um excelente começo. Naquele momento, numa varanda sobre São Paulo, Sofia Martins Tavares deu o primeiro passo em direção ao resto de sua vida. Os 3 meses seguintes foram caóticos, dolorosos, mas paradoxalmente libertadores. Advogados, divisão de bens, comunicados à imprensa. A mídia publicou sobre o fim do casamento perfeito que todo mundo invejara. Sofia descobriu que o acordo pré-nupcial, afinal, tinha uma cláusula que os advogados de Miguel tentaram esconder. Em caso de abandono emocional comprovado, os termos podiam ser contestados. Mas Sofia se recusou a lutar. Recusou os milhões que os advogados diziam ser seus por direito. Aceitou apenas o suficiente para um apartamento modesto em Vila Madalena e capital para abrir o que sempre sonhara, uma galeria de arte. Pequena, íntima, num prédio renovado em Pinheiros, onde São Paulo mostrava seu rosto mais criativo. Chamou-a de renascer, porque era isso o que representava. Não apenas para ela, mas para todos os artistas emergentes a quem daria voz. Sofia trabalhava 16 horas por dia e, pela primeira vez em anos, estava exausta, mas feliz. Feliz de construir algo seu, algo com significado além das aparências. Ricardo tornou-se num amigo constante, mas respeitoso. Almoços, conversas longas, ajuda com a galeria. Desenhou gratuitamente o interior do espaço, transformando-o numa joia arquitetônica que os críticos elogiaram.
Mas nunca tentou aproveitar-se da vulnerabilidade dela. Não a beijou, não pressionou. Esperava paciente, dando-lhe o espaço para sarar. Miguel, surpreendentemente, cumpriu a promessa. Marta, que manteve contato com ambos, contava sobre os progressos dele. Terapia 3 vezes por semana, trabalhando através do trauma que o fizera construir aquelas muralhas impossíveis, aprendendo finalmente a ser humano. Não tinham se visto desde aquela noite. Os advogados tratavam de tudo. Mas numa noite de março, 2 semanas antes da inauguração da galeria, Miguel apareceu sem avisar. Sofia estava pendurando uma pintura quando ouviu a porta abrir. Virou-se e ali estava ele. Parecia diferente, mais magro, cansado, mas de alguma forma mais real, como se tivesse tirado uma máscara que usara toda a vida. Desculpe aparecer sem avisar, disse ele, ficando perto da porta. Eu só queria te dar uma coisa. Estendeu um envelope. Sofia pegou nele, confusa. Lá dentro estava um cheque de 5 milhões de reais. Miguel, não posso... Não é pelo divórcio, interrompeu ele rapidamente. É para a galeria. Um investimento sem condições, sem controle, sem amarras. Apenas porque acredito em você, porque devia ter acreditado há 5 anos. Não posso aceitar isso. Por favor, suplicou ele, e havia genuinidade ali que ela nunca vira antes. Deixe-me apoiar seu sonho da forma que devia ter feito quando você era minha esposa. Deixe-me fazer pelo menos isso certo. Sofia olhou para o cheque, depois para o homem à sua frente. Viu sinceridade, um desejo genuíno de corrigir pelo menos esta parte do passado. Lentamente assentiu. Obrigada, disse ela. Não pelo dinheiro, mas por finalmente me ver. Miguel sorriu tristemente. Antes tarde do que nunca. Mesmo que seja tarde demais para nós, queria que você soubesse. O tempo contigo não foi desperdiçado. Você me ensinou coisas que eu não tinha coragem de ver. Me quebrou o suficiente para que eu pudesse me reconstruir corretamente. Olharam-se durante um longo momento. 2 pessoas que tinham estado casadas, mas talvez nunca tivessem se conhecido verdadeiramente até se separarem. Miguel se virou para ir embora, mas Sofia o chamou. Miguel. Ele parou, olhando para trás. Espero que você encontre o que procura. Espero que aprenda a amar de verdade, sem medo. Você merece isso. Você também, respondeu ele suavemente. Você também merece isso, Sofia. A inauguração da Galeria Renascer foi um sucesso estrondoso. 250 pessoas, artigos na Caras e na Vogue, 4 obras vendidas na primeira noite. Sofia usava um vestido simples cor creme, o cabelo solto em ondas naturais, um sorriso finalmente completamente genuíno, iluminando o rosto. Ricardo estava ali, conversando com artistas e colecionadores, apoiando-a silenciosamente, como fizera durante meses. Perto da meia-noite, quando a multidão se dispersara, ele a encontrou na pequena varanda dos fundos. São Paulo brilhava embaixo, o ar primaveril doce e promissor. Ricardo ofereceu-lhe uma taça de prosecco, brindando. Parabéns, você construiu algo extraordinário. Construímos, corrigiu Sofia. Não teria conseguido sem você. Teria conseguido. Sempre teve essa força. Só precisava se lembrar de que a tinha. Sofia olhou para ele. Este homem que entrara em sua vida num momento de desespero e se tornara algo muito mais significativo. Por que você esperou? Perguntou ela suavemente. Todos estes meses podia ter pressionado por algo mais, mas nunca fez. Por quê? Ricardo virou-se para encará-la completamente. Porque não queria ser seu refúgio. Não queria ser a pessoa de quem você fugia. Queria que, se algum dia decidisse ficar comigo, fosse porque realmente me escolhia. Não porque precisava ser salva, mas porque queria compartilhar sua vida comigo. Sofia sentiu algo derreter no peito, a última barreira caindo finalmente. E se eu dissesse que te escolho? Sussurrou ela. Não porque preciso ser salva, mas porque me faz sentir mais eu mesma do que alguma vez me senti. Porque quando estou com você, lembro-me de quem sempre quis ser. O sorriso de Ricardo iluminou todo o rosto dele. Lentamente, suavemente,
inclinou-se e a beijou. Não com desespero ou urgência, mas com promessa, com paciência, com o tipo de amor que se constrói lentamente e dura. Quando se separaram, Sofia riu. Estive casada há 5 anos e nunca fui beijada assim. Então temos muito tempo a recuperar, disse Ricardo e a beijou novamente. 1 ano depois, a vida de Sofia era irreconhecível da gaiola dourada onde vivera. A galeria crescera, abrindo uma segunda localização nos jardins, ganhando reputação como um dos espaços mais interessantes para a arte contemporânea em São Paulo. Sofia era feliz, verdadeiramente feliz, de uma forma que não pensara ser possível. Trabalhava com artistas que amava, construía uma comunidade criativa vibrante, vivia uma vida com significado além das aparências. Ricardo e ela moravam juntos havia 6 meses, num loft renovado que ele próprio desenhara, com grandes janelas que enchiam o espaço de luz. Não estavam casados, não havia pressa. Tinham aprendido que o amor verdadeiro não precisa de contratos para ser real. Precisa apenas de 2 pessoas que se escolhem todos os dias, que se veem realmente, que se respeitam profundamente. Miguel voltara a casar, surpreendentemente, com uma psicóloga que conhecera durante a terapia. A mídia enlouquecera, mas Sofia estava sinceramente feliz por ele. Ouvira através de amigos mútuos que era diferente neste casamento. Mais aberto, mais emocionalmente disponível. A dor de perder Sofia o partira o suficiente para se reconstruir melhor. Encontravam-se ocasionalmente em eventos sociais, educados, mas não íntimos. Não eram amigos exatamente, mas havia respeito mútuo, compreensão de que ambos tinham contribuído para o fracasso do casamento e que ambos tinham crescido com isso. Numa noite de outubro, Sofia estava fechando a galeria quando recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era uma fotografia. Uma bebê pequena, talvez 3 meses, com olhos cinzentos notavelmente parecidos com os de Miguel. A mensagem dizia simplesmente: "Queria que você soubesse. O nome dela é Sofia em sua homenagem, porque você me ensinou o que significa amar verdadeiramente. Obrigado por me deixar ir." Sofia olhou para a fotografia durante muito tempo, sentindo emoções complexas. Não ciúmes, não arrependimento, algo mais próximo da paz. "Ela é linda", respondeu. "Desejo a vocês toda a felicidade do mundo." Ricardo a encontrou, olhando para o celular, expressão pensativa. "Está tudo bem?" Sofia sorriu, guardando o celular. "Sim, está tudo perfeitamente bem." Naquela noite, enquanto caminhavam para casa pelas ruas de São Paulo de mãos dadas, Sofia pensou em quão longe havia chegado. Da garota que se casou com um homem por segurança e status, até a mulher que encontrou a coragem de partir quando o preço se tornou sua alma. E agora, esta versão de si mesma, mais forte, mais sábia, mais completa. Às vezes, o maior amor é aquele que se constrói depois de termos aprendido a amar a nós mesmos. Às vezes, o fim de algo é apenas o começo de algo mais bonito. E às vezes, precisamos perder tudo para encontrar verdadeiramente o que importa. Sofia perdera uma vida de luxo, mas encontrara algo infinitamente mais precioso, a si mesma. E isso não tinha preço. O verdadeiro luxo não se mede em reais, mansões ou joias. Mede-se em manhãs em que acordamos felizes, em olhares que nos fazem sentir vistos, em mãos que nos seguram não por posse, mas por escolha. Sofia tivera todo o dinheiro do mundo, mas fora a mulher mais pobre de São Paulo. Quando perdeu a mansão, os carros caros, o status social, finalmente encontrou a verdadeira riqueza, a liberdade de ser ela mesma. E descobriu que isso sempre estivera ali, esperando apenas que fosse corajosa o suficiente para reclamá-lo.